informação até você. Agora nós vamos chamar aquela que conhece muito de política, de economia, Jussara Galto. Bom dia, querida, tudo bem? Muito frio aí no sul. Bom dia, Dilson. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos, em qualquer lugar, em qualquer hora. Sim, tá friozinho, friozinho. Pode acreditar. A temperatura aumentou um pouquinho e aquele frio imenso parece que passou pelo menos por alguns dias. Mas tá um frio gostoso, um sol muito lindo, brilhante. E isso nos dá, né? Nos levanta um pouco e nos dá mais vontade de continuar lutando e encarando as outras intempéries, que são as intempéries políticas que estão assim, ó, agindo continuadamente sobre o Brasil em forma de furacão, de tornado, às vezes uma calmaria, mas depois já vem de novo a tormenta. Enfim, mas passaremos por isso também, né, Adilson? Com certeza. O Brasil é o país das crises, mas em cada crise nós criamos oportunidade de viver mais e viver melhor, né? Aprender um pouco mais. Aprende a ser e aprende a não ser. Então vamos aprender a ser com tudo isso que está acontecendo, principalmente aprender a votar no Brasil, a não votar em bandido, ladrão, porque é esses aí que estão, essa quadrilha que está se perpetuando no poder, junto com o judiciário, junto com o legislativo, junto com alguns executivos, né, fazendo com o Brasil, de ser uma potência mundial em economia, em todos os sentidos, está fraquejando aí, sofrendo e fazendo o povo sofrer também, né, Jussara? Na verdade, o povo está sofrendo o que plantou, está colhendo o que plantou e é sofrimento porque plantou sementes podres, sementes que não prestavam. E eu não digo que todos tenham feito isso voluntariamente, mas qualquer pessoa pode se enganar e errar e votar mal. Mas votar tão mal como se vota no Brasil, nós temos um Congresso que, juntando Câmara e Senado, nós não temos 20% de gente boa lá dentro. É gente. Não, eu sei que se fingem de covardes, porque na verdade eles são mercenários. Eles deixam, né, fazem um joguinho de corpo, fazem que não estão nem aí. Nós temos 80 e tantos senadores, 500 e tantos deputados, e a gente não conhece nem um terço, absolutamente nada, quase nada do Congresso. São sempre os mesmos que nos defendem, que lutam por nós, que colocam sua cabeça em risco e que estão lá representando os eleitores que os elegeram. Então, hoje, o meu pensamento hoje é falar sobre esse assunto, Adilson. E é impressionante, né? O Alexandre, tu e eu, a gente às vezes, quase sempre, então combina o que vai falar, mas acaba falando nos mesmos assuntos parecidos ou iguais, porque é o sentimento que nos aflige. Não precisa a gente fazer contato, nós somos bons brasileiros, nós somos patriotas, nós somos conservadores, nós queremos o bem do nosso país. Onde quer que a gente esteja, estamos sempre atentos para esses detalhes que são importantíssimos. Então, é lógico que às vezes nossos pensamentos se misturem. Pois bem, quando o Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos, ele não foi com a intenção de ficar, mas logo, né, a intenção dele mudou e ele ficou. Está lá até agora. E graças a Deus, ele ficou nos Estados Unidos, graças a Deus ele está lá até agora. Pois, se não fosse assim, ele estaria aqui preso. Estaria acontecendo com ele o que aconteceu com Daniel Silveira, por exemplo, e com outros tantos brasileiros que foram presos, torturados, para ver se mudam de ideia. Não mudam, porque quem está com a verdade não tem por que mudar. Pois bem, então quando ele foi para lá e decidiu ficar, a esquerda, essa imprensa vil, comprada, caíram de pau em cima dele. Era um deboche só, o bananinha, vai lá fazer cachorro quente, vai lá vender hot dog, vai não sei o quê. Debocharam dele muito, muito por toda a imprensa e vocês sabem disso. Todo mundo sabe disso.
E nós nos indignávamos, evidentemente. Porém, foi evoluindo. Eles não davam assim, um tostão furado pelo Eduardo Bolsonaro. Chegavam a dizer que lá na posse do Trump, eles não foram convidados, que nem a Michelle foi convidada. E, enfim, eles foram, estiveram presentes e comprovado para o mundo, né, o quanto o Trump prefere, gosta, estima os brasileiros, e principalmente através da família Bolsonaro, pela qual ele tem maior respeito e admiração. Considerou até que Bolsonaro, quando presidente do Brasil e ele dos Estados Unidos, foi um negociador valente, teimoso, pertinaz. O Bolsonaro não foi um qualquer que, sim, senhor, para o Trump. Não, foi um bom negociador. Coisa que nós não temos hoje. Nem bom, nem mal. Hoje nós temos fechadas todas as possibilidades de negociação do governo brasileiro com o governo americano. Então, hoje eu ouvi uma mequetrefe aí da rede aberta, mas dizendo assim, ó, a mesma que debochou e que achou que o Eduardo Bolsonaro lá atrás não valia um tostão furado, ridicularizou a figura dele nos Estados Unidos, hoje, ela, sem nenhum pudor, disse que, não vou dizer o nome dela para não promovê-la, porque ela vai cair, assim como caiu a Daniela Lima, assim como caiu a outra lá da Globo News lixo também, né? Então, não vale a pena ficar, como é que se diz, promovendo essa gentalha. Mas ela disse hoje que graças à influência, à interferência de alguns brasileiros que se encontram nos Estados Unidos, depois ela verbalizou os nomes do Eduardo Bolsonaro e do Figueiredo, do Paulo Figueiredo, que havia uma reunião marcada do equivalente da Fazenda ou algo semelhante, com o que o imbecil brasileiro, né, que nunca estudou economias, se gaba disso, estudou uns diazinhos para fazer uma prova na qual ele passou porque colou. Então, esse é o tal de ministro Haddad. Não sabe economia, estudou muito pouco para fazer uma prova que ele precisava e, mesmo assim, colou nessa prova. Então, ele vinha negociando desde que Trump ameaçou e disse que recairia sobre o Brasil uma sanção, como ele fez com muitos outros países. Só que os outros países, inclusive a China, a Índia e os demais, conversaram com ele, foram direto ao assunto. Para uns ele diminuiu a tarifa, para outros ele até isentou, e com a China negocia ainda. Nunca se ouviu dizer que o governante da China tenha xingado, tenha debochado, tenha feito piada com o Trump. Nunca se ouviu. Por que nunca se ouviu falar isso? Por quê? Porque ele nunca fez isso. Entenderam? Ele nunca fez isso. Não tem como argumentar diferente. Não tem. Eles, diferentemente disso, o que foi que aconteceu no Brasil? Sempre o Trump foi debochado, escarnecido, inclusive por o cachaceiro que desgoverna o Brasil, né? E disse tanta besteira a respeito do Trump que não vale a pena repetir. Mas é para que refrescar a memória de vocês, um desses detalhes, é que ele disse: ai, Trump, vou te dar uma jabuticaba. Quem come uma jabuticaba doce de manhã não fica de mau humor. Que é deboche. Ele fez outros piores. Então, agora, nesse momento, dessa desconstrução, que não tem nada a ver com Eduardo Bolsonaro, nem com Paulo Figueiredo, eles não marcaram mais a audiência. A audiência foi cancelada por falta de tempo, por pautas, outras pautas e não sei o quê. Aí, então, essa mídia brasileira, e jornalistas venais, ignorantes, safados,
que se venderam já há alguns anos, estão acusando. É por isso que eu estou chamando a atenção de vocês. E depois a gente vai ouvir isso aí na rua. Ah, mas claro, o Eduardo está lá atrapalhando. O Figueiredo está lá, moram lá nos Estados Unidos e ficam atrapalhando as negociações do Brasil com o governo americano. Isso não é verdade. Não dependeu deles. Estão me entendendo? Não dependeu deles. Ocorre que nos Estados Unidos eles são extremamente preparados. Eles têm, por exemplo, o aparato de segurança deles de espionagem, contra-espionagem, só é inferior ao do Mossad israelense, que esse é perfeito e é o melhor do mundo. Então, aí, eles sabem tudo de nós. Eles sabem quem é que presta, quem é que não presta, quem é que se vende, quem é que se vendeu e por quanto se vendeu. Tudo eles sabem. Isso aí é especialidade deles, a informação. Mas assim, ó, da maneira mais aprofundada possível, da maneira mais clara possível. Então, não tem como negar isso aí. Então, eles estão dizendo agora, a culpa deles. Não, eles esquecem que nós temos um ministro da Fazenda, agora mudou o nome, completamente analfabeto nos assuntos que interessam, economia principalmente. É um boçal, é um ignorante, já foi considerado o pior prefeito que São Paulo já teve. Perdeu várias eleições. É incompetente. Mentiroso. Ele abre a boca só para dizer inverdades, sempre se defendendo, sempre se colocando num plano superior. Vocês acham? Vocês podem imaginar que o governo dos Estados Unidos, que é o serviço de informação americano, não sabe tudo, até a cor das cuequinhas que ele usa. Não vão saber que ele é um ignorantão, um tapado, um imbecil, fácil de ser manipulado, e que pousa de grande senhor. Grande senhor, ele é na sua mansão, uma mansão enorme, invejável, um sítio, uma fazenda também invejáveis. Daí isso ele é bom, para tirar dinheiro nosso, para multiplicar favoravelmente a ele e viver muito bem, graças a Deus. E fazer cacaca na política internacional. Em geopolítica, a geopolítica acontece em patamares diferentes, superiores. Tem que ser pessoas habilitadas, hábeis. E não um cachaceiro fazedor de piada. Quando começou a guerra da Rússia contra a Ucrânia, disse já de cara, eles não sabem fazer, não vão fazer a paz nunca, não sabem conversar. Isso tudo se ajeita numa mesa de bar tomando cerveja. Olha o raciocínio desse mentecapto para essas coisas importantes, porque para roubar dinheiro dos outros e ser um dos homens mais ricos do mundo, à custa de um país que hoje está à beira da falência, para isso ele é gênio. Para fazer essa manipulação que ele está fazendo, fiquem atentos, essa manipulação para nos conduzir definitivamente para os braços do comunismo, para os braços da esquerda mundial, mais especificamente, China. E os chineses são bobos? Não são. Pelo contrário, são espertíssimos, são inteligentíssimos, extremamente capazes. O que é para eles dominar uma carcaça senil e cachaceira como a do desgovernante do Brasil? Não é nada. Porque eles não querem guerra. Eles querem paz, eles querem comércio, eles querem negociar. É isso que eles querem. Eles são muito bons nisso. Não tem lugar do mundo que a gente não encontre uma coisa ou uma coisa mais importante que seja originário da China. Eu duvido que qualquer pessoa agora que está me ouvindo e que não esteja usando algo que tenha vindo da China ou tendo ao seu redor algo que tenha vindo da China. É isso que eles querem. Comércio. Eles querem expansionismo. Eles não querem guerra, tanto não querem que estão negociando com o Trump. Agora, o cachaceiro não pode. Fechou todas as portas. Então, eles não podem negociar com o desgovernante de um país. Por que eles vão negociar com o seu quase ignorante, seu imbecil, seu ministro que cuida das finanças do Brasil?
Não tem como. Então, não precisa dizer que foi o Bolsonaro. Eu não sou advogada de defesa do Bolsonaro, do Eduardo, nem do Paulo Figueiredo, nem me conhece. Mas o que eu estou fazendo é o papel de advogada de defesa dos brasileiros. Dos brasileiros. Então, para encerrar, para não pensar, a Jussara está divagando. A Jussara está defendendo, sim, só porque ela é bolsonarista, o outro é filho do Bolsonaro, o outro é neto do Figueiredo. Não é por isso, não. A última novidade que eu tenho para dizer para vocês nesse assunto é que existe um cidadão americano chamado Christopher Land. E ele nada mais, nada menos que o vice-secretário do Marco Rubio. E o Marco Rubio, para vocês entenderem bem, eles já sabem quem ele é, mas ele representa, em termos aqui para nós nacionais, ministro das Relações Exteriores. E o vice dele, que é o Christopher, disse ontem que, com todas as letras, não ficou cochichando, não ficou, né, empurrando para outros essa responsabilidade. O que ele fez? Ele disse que a pessoa responsável por não haver nenhuma hipótese de relacionamento do Brasil com os Estados Unidos, essa pessoa se chama Alexandre de Moraes. Ele não disse, porque 2 fofoqueiros brasileiros estão aqui, porque estão foragidos do seu país, e disseram, não conversa com o Haddad, não fala com o Haddad. O Haddad é um cretino, ele é um cretino, mas o Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro são pessoas que estão nos defendendo fora do Brasil. E para aqueles que dizem que eles estão traindo o Brasil, até deputada que não sabe o que significa essa expressão, disse que Eduardo comete crime de lesa à pátria. Ela não sabe o que isso significa, porque não é isso que ele está fazendo. O que ele está fazendo é manter, dentro do país mais poderoso do mundo, uma visão positiva, extraordinária, sobre o que realmente é o Brasil. E não pelo que o Brasil representa hoje, através de criaturas tipo o cachaceiro, tipo o Supremo Tribunal Federal. Essas criaturas, o Supremo Tribunal Federal era e sempre foi um órgão, um patamar mais elevado. Um órgão de grande respeito, de grande admiração, a gente cultuar. E quando eu digo a gente, os advogados, que alguma vez, ou muitas vezes, chegavam até Brasília para fazer uma sustentação oral no Supremo Tribunal Federal. Meu Deus! Era quase o equivalente ao que a gente está entrando lá, os gregos, quando entravam nos grandes palácios, onde haviam reis imortais, considerados por eles, pessoas mais importantes que povoaram a antiguidade, a história da antiguidade, e chegaram até nós como grandes personalidades, grandes guerreiros, grandes batalhadores para os seus países, grandes conquistadores. Eram outros tempos. O tipo de luta era outro. Olha a luta que nós temos hoje. Só que não temos mais um templo, não tem mais um Olimpo para a gente entrar respeitosamente para cultuar a justiça. Não temos mais. O que nós temos hoje? E está aprovado pela imprensa, está aprovado, porque agora veio tudo à tona. Está aprovado que o governo de esquerda, o antigo governo de esquerda, que ganhou a eleição da mesma forma que esse governo ganhou a eleição aqui em 2022, que o governo de esquerda, que era representado pelo Biden, antes dele o Obama, e depois, agora nessa última eleição, a Kamala, que perdeu, graças a Deus. Por que perdeu? Porque estava o Trump e estava tudo muito bem. Derrubaram o Trump na mão grande, como o Bolsonaro foi derrubado aqui. Episódios quase idênticos. No episódio lá do Palácio, a invasão do Palácio, lá nos Estados Unidos a mesma coisa. E, então, derrubaram. E se manteve, mais 4 anos, um governo decrépito, senil e mau, perverso. E estava destruindo com os Estados Unidos. Estava destruindo cidades que eram assim, povoadas por milionários, trilionários, só mansões. O que mais se via nos últimos anos era morador de rua
em todas as calçadas. Pessoas que foram lá e voltaram assim, ó, muito chocadas. Não era em todos os lugares, mas principalmente o sul dos Estados Unidos. Então, esse governo de esquerda, expansionista, por quê? Assim como a direita também gosta que todos os outros entrem, né, nessa onda, nessa vibe de progresso, em cima de uma moeda forte, em cima de condições que possam dar relevância e superioridade pessoal. Não que sejam melhores que os outros, mas viver melhor, com salário melhor, com empresas mais fortes, com geração de emprego gigantesco. É isso que um país precisa. E só os países que são odiados pela esquerda, porque a esquerda é concentradora, concentra todo o poder na mão de uma meia dúzia e de seus cúmplices e de seus comparsas, e o povo todo se dando na miséria. Todo. Então, nós estamos quase ali, quase nesse limiar. E nós viemos e vimos, quer dizer, no presente, vimos lutando para que nosso país não afunde de vez, que o nosso país não se transforme numa Venezuela, que o nosso país não se transforme numa Cuba, que o nosso país não se transforme numa Coreia do Norte ou numa China. Nós queremos a liberdade. Então, toda a esquerda que demoniza o capitalismo, quando pode, e tem aquele deputado federal, Felipe Santos, que hoje era um homem e era negro, hoje é uma loira lindíssima, às custas do dinheiro que ela vem recebendo do povo, que era vereadora e agora é deputada. Então, ela paga com o nosso salário, para, com esse salário, inclusive, pagar o seu cabeleireiro, seu manicure, seu maquiador e viajar com eles para o exterior, com tudo pago às nossas custas. Trouxe esse momento aí, a lembrança de vocês, para que vocês nunca esqueçam da hipocrisia, da falsidade. Daquilo que o Lula, cachaceiro, aquilo que ele prega como se fosse verdadeiro sobre o seu povo, que o que ele quer é o povo todo comendo picanha. Estão comendo picanha, né? Já está terminando o governo deles e vocês não viram a cor da picanha. O pobre, o que não pode nem comprar guisado de segunda, o que não tem nem panela para cozinhar. Esse aí chama ainda o cachaceiro de pai dos pobres. Só se foi pai demônio. Só se for isso. Porque o que ele quer destruindo toda a sociedade, destruindo a família, destruindo a cultura, destruindo a educação, destruindo o exército, destruindo toda a segurança, elevando a classe da bandidagem, o que ele quer? Um povo cada vez mais pobre, mais ignorante, mais imbecil, para ser mais facilmente dominado. E é disso que nós estamos defendendo o povo inteiro. E eu digo assim, na humildade desse comentário que eu faço, as lives fantásticas, ao trabalho fantástico que fazem o próprio Eduardo Bolsonaro, o Paulo Figueiredo, o Alan Santos, o Lacombe, tantos outros que estão lá, aquele rapaz que está lá, que está exilado na Espanha, que poderiam estar produzindo cultura, engrandecimento, notícia verdadeira aqui no Brasil, tem que estar fora do Brasil e de lá mandando essas informações. É por isso que a gente luta para que vocês abram os olhos. Então, quem destruiu as possibilidades de relacionamento bom entre Brasil e Estados Unidos, segundo a palavra do vice-representante do Ministério das Relações Exteriores dos Estados Unidos, Christopher Lando, ele disse, não fez mistério, não cochichou, a pessoa responsável é Alexandre de Moraes, por ser o ditador, por ter acabado com a liberdade de expressão, com a liberdade, ele prende quem ele quer, não precisa ser culpado. Agora a gente sabe que tem pessoas lá que, mas como? Estava vendendo algodão doce lá, como é que esse homem ia derrubar um governo? Sabe o que aconteceu? Agora a gente sabe que tinha uma mulher, que eu não decorei, não aprendi o nome dela, de origem japonesa,
um dos braços direitos, ele tem vários braços direitos, do Xandão, e que ela assim, vamos prender aquele fulano. Ela, ou ele, ou qualquer um que estava ali perto, inclusive quem está denunciando agora, fazia parte da equipe. Mas o que nós temos contra ele? Vamos ver. Então, deram um tempo, e deram um tempo mesmo, custaram se bem que o processo não foi legal nunca, né? Nunca foi formalizado como deveria ter sido qualquer processo. Para começo de conversa, não podia ter ido para o Supremo. Podia. Eram pessoas sem foro privilegiado, como até o Bolsonaro. O Bolsonaro não tem direito a foro privilegiado, mas está sendo julgado pelo Supremo por quê? Porque o Alexandre de Moraes odeia ele, quer destruí-lo. Por quê? Porque ele é naquela simplicidade, meio rústico, e dizem que não fala direito, mas a gente sabe que ele fala. Mas ele é o povo, ele é o povo, ele nos representa, ele fala por nós. E nós vemos nele sinceridade, na medida em que o tempo vai passando, ele é sempre pesquisado, investigado de todas as formas possíveis e cabíveis, e até as não possíveis e não cabíveis pela legislação brasileira, e nunca acharam, assim, gozação agora com o Xandão, nunca acharam um fio de cabelo, como também não acham na cabeça do Xandão, nunca acharam contra o Bolsonaro. Então, por isso é que nós o seguimos, por isso que nós que temos a esperança de viver num país melhor, em dias melhores, seguimos esse homem, que vocês chamam de burro, de inculto, de disléxico, até isso eu já ouvi, chamam ele de tudo que é barbaridade. Para nós, a gente não vê desse jeito. Ele é um homem honesto. É o único. Pode ser. Tem outros também. Mas que é honesto. E que tem essa coragem gigantesca que ele tem. E esse amor imenso pelo Brasil é ele. E o povo, desde as crianças aos mais idosos. Tanto que tem gente idosa que não se conformou com a não reeleição dele, estava lá em Brasília no dia 8. Então, ele é toda pessoa que tem um bom coração, toda pessoa vê nele outra boa pessoa. Então, não foram esses dois citados que são responsáveis, não são eles responsáveis pelo péssimo, ou agora, nenhum relacionamento do governo brasileiro com o governo americano. Tem nome, sobrenome, tem cargo, é bem conhecido, não tem cabelo, e se chama Alexandre de Moraes. CPF, tudo legal. Esse é o responsável pela destruição da possibilidade de um bom relacionamento do governo brasileiro com o governo americano. E Zé Fini. Por quê? Porque ele é o vice-ministro das Relações Exteriores do Brasil, dos Estados Unidos. Ele é o segundo do Marco Rubio. Marco Rubio é o terror de toda a gente agora por causa da lei Magnificat. Mas olha só, essa lei não é nem feita por alguém da direita. Essa lei foi feita porque lá nos Estados Unidos as coisas não se misturam como aqui. Lá a lei é lei, não é marido da lainha. Lei é lei. E eles respeitam. Então, o Estado lá é mais respeitado. Então, essa lei, ninguém diz também, mas quem foi feita no governo de quem? Do Obama, que é um homem de esquerda. Agora querem demonizar a lei, porque é uma lei da extrema-direita, não é? Não. É uma lei extrema ou extremada contra indecentes, imorais, ladrões, corruptos, aqueles que fizeram com o advogado, com Sergei Magnitsky, fizeram o que estão fazendo com o Daniel Silveira aqui no Brasil, com o Jefferson, Robert Jefferson, estão fazendo com ele, e com outros que são prisioneiros ainda, gente que já morreu na prisão. Essas são as verdadeiras vítimas da esquerda que não tem limites, que passa por cima de qualquer um, inventando qualquer coisa. Tanto que inventaram tanta narrativa, tanta mentira, tanta inverdade sobre o Jair Messias Bolsonaro, que ele está lá prisioneiro no seu próprio lar. E todas as pessoas que entendem bastante de política no país dizem que
Isso ainda é, infelizmente, é momentâneo, porque se não houver uma revolta geral no sentido de mudança, de revolução, sem guerra, sem mortes, mas uma mudança, uma alteração de poder no Brasil, ele pode ser preso a qualquer instante. E vocês sabem que eles, com isso, não brincam. Eles levam essa questão extremamente a sério, que é a questão de diminuir, de massacrar, de humilhar as lideranças de direita. Para isso, eles não têm meios termos. Eles vão direto no coração. Então, fazem com que esse tipo de coisa aconteça. E vocês acham que é só os Estados Unidos que estão dando implicância com o Brasil? A Europa inteira está se levantando contra o Brasil. O Gilmar Mendes, que além de ser corrupto aqui, já também é corrupto lá em Portugal, pelo que ele faz lá, pelo tipo de negócio, pelo tipo de dinheiro que ele aplica lá, a origem do dinheiro que ele aplica lá, e agora todo mundo sabe, ele também é perseguido, né? Tem uma lupa em cima dele. E ele é outro, que foi para a tribuna, balançar um livro, não sei o quê, debochou dos Estados Unidos. Debochou. Qualquer um pode fazer isso. Debochar dos Yankees, como eram chamados, os gringos, né, os pele vermelha, sei lá quem, mas ele, um ministro da Suprema Corte, faz um deboche, uma piada. Eu podia estar agora em Londres, em Paris, em Lisboa, ou fez assim, olhou para trás, lá naquela outra capital lá, como é que é o nome? E aí disseram Washington, e ele, é essa aí. Isso é deboche. Isso é coisa de vagabundo. É coisa de conversa com pessoa comum. Pessoa que não está investido da toga máxima de um país. Mas ele é um ladrão comum. As cadeias brasileiras estão assim de brasileiros que nunca sonharam na sua vida roubar um cêntimo do que esses homens já roubaram. E estão presos. Nadando de galinha, gente que rouba para matar a fome da família, gente, enfim, miseráveis. Sempre foi assim, continua sendo assim. Agora, os verdadeiros ladrões, os ladrões de capa preta, os ladrões entronados, os ladrões que têm altos cargos e altos salários pagos por nós, esses jamais sobre eles paira uma punição, porque eles se tornaram soberanos, eles se tornaram os tais, os maiores. Isso tem tempo de duração, se Deus quiser. Deus é Pai, então eu não quero que você seja um omisso, não quero que você seja, não sei, não quero saber, só roubo. Não, por favor, se integre às forças da paz, se integre às forças do bem, as forças que só querem um país limpo com uma eleição limpa, porque se houver eleição assim como o país está, nós vamos perder de novo.